Boa noite, caríssimos. É um prazer tê-los aqui nesta sexta live das 10 semanas cuidando da depressão. Nesse minuto, nós perdemos mais uma pessoa no mundo. A cada 60 segundos, nós perdemos uma pessoa por suicídio. E é muito importante que as pessoas que passam por esse problema, que elas peçam socorro e que nós possamos acolhê-las, para que nós tenhamos uma redução nessa estatística de mortes. Nós continuamos na campanha, onde cada um que adquire um livro, ele está doando um segundo para pessoas que precisam dessas informações, que precisam falar desse assunto, quebrando esse paradigma de que falar do assunto leva as pessoas ao suicídio. Nós precisamos falar do assunto para demonstrar nosso interesse pelo acolhimento a essas pessoas. Bom, nós já tivemos outras lives, então se você quer reassistir alguma delas, ou perdeu alguma delas, ou não assistiu nenhuma, você pode entrar no YouTube, nesse canal que eu estou apresentando, e lá você tem todas as lives gravadas e você pode revê-las. Hoje nós vamos falar sobre o cérebro e a depressão. É um assunto extremamente apaixonante. Muito embora nós, às vezes, podemos achar um assunto chato, mas nem tudo aquilo que é o que nós gostamos, que só são eles que nos interessam. Nós, às vezes, precisamos de outros temas, e até neste aqui, nós precisamos conhecer as nossas emoções. E toda a movimentação delas, todo o mecanismo das nossas emoções acontece no cérebro, através dos mecanismos elétricos que lá estão. Todo esse cenário, toda essa caixa craniana que nós temos dentro dela, essa construção magnífica, e ainda para nosso desafio, nós não sabemos tudo acerca, né, do cérebro. Nós ainda estamos em descobertas, nós estamos em pesquisas, mas nós já sabemos bastante. E é esse bastante que nós vamos apresentar de uma forma resumida, para que não seja um assunto tão árido, tão complicado. Na verdade, o nosso pensamento, ele vem do cérebro, né? Nós já vimos em lives anteriores de como é que nós chegamos ao pensamento. Nós temos uma emoção, e essa emoção causa, portanto, um sentimento. Esse sentimento, então, é transformado, né, num pensamento, porque ele fica lá registrado naquele caderninho, né, que nós chamamos de memória emocional. Então, isso acontece dentro do cérebro. Nós até vimos em lives anteriores que quando acontece uma explosão, né, no cérebro, por uma descarga de um estresse muito grande, todo o organismo recebe essa mensagem através da coluna vertebral, que leva essa energia por todos os órgãos, para todo o organismo, incluindo os órgãos. Por isso, nós temos, às vezes, uma complicação gástrica, pulmonar, ou até mesmo de pele, né, periférica.
Isso tudo porque vem do nosso pensamento, dessa energia que sai dele. Então vamos rever esse conceito, que o pensamento é, na verdade, a consciência, né? A partir do momento que nós tomamos consciência do nosso entorno, né, nós começamos então a refletir, porque isso começa a nos causar emoções, e a partir daí então nós podemos meditar, pensar e conceber, né, ideias, podemos compartilhar essas ideias e utilizá-las dentro do nosso, né, da nossa bagagem de inteligência. Veja que esse órgão, muito diferente dos outros que nós temos, né, no tórax, nós temos o cérebro e a coluna vertebral numa caixa extremamente fechada. Isso tudo para proteção do nosso sistema nervoso central. Sistema esse muito delicado e que precisa dessa proteção, tanto que dentro dessa caixa de ossos nós também temos várias membranas para proteção, além de um líquido chamado líquor, que ajuda não só a manter essa substância, mas também protegê-la. Para os impactos, né, a água passa a ser um amortecedor, né? O líquor passa a ser um amortecedor. A partir do momento, então, que nós temos essa tramitação, isso desce para a nossa coluna vertebral, isso é distribuído para alguns centros de energia que nós já vimos, né? Os chakras. E aqui eu só estou apresentando um deles, na coluna vertebral, é o chakra cardíaco, né? Que ele fica na altura aqui do nosso peito, na mesma direção do coração, e que ele está ligado aos órgãos, a alguns órgãos. Cada chakra está ligado a determinados órgãos. E então essa energia passa imediatamente para o sistema nervoso periférico. Então vejam, nós temos um sistema nervoso central, protegido nessa caixa craniana, e depois, saindo, né, pelos espaços das vértebras, nós temos então as ligações periféricas nos determinados órgãos. A emoção, nós sabemos que é ela então que provoca um estímulo, né? Porque é uma maquininha onde há um estímulo e há uma resposta. Então a nossa emoção, ela é na verdade um conjunto de respostas tanto químicas quanto neurais, químicas e de energia, portanto. E isso é baseado nas nossas memórias emocionais, porque nós sabemos que se eu passei por um estresse, aquilo ficou gravado na minha memória emocional, mesmo não passando de novo, mas só de pensar naquilo, pensamento, portanto, eu já desencadeio toda aquela emoção. É o exemplo da chuva que eu já dei. Então, à medida que nós vamos, então, trabalhando essa questão, nós vamos tomando conhecimento, então, do que vai acontecendo com o nosso organismo. Olha que informação bacana que eu trago aqui para vocês. A doutora Elizabeth Castellon Kienkiewicz, ela pertence a um grupo de cientistas e ela é neurologista e psiquiatra. Mas olha só que informação fantástica, que há uma predisposição que já foi estabelecida para muitos dos transtornos de ansiedade, apesar de os genes específicos ainda não terem sido identificados. Até então, nós sabíamos que não há regeneração do organismo nervoso, né, dos órgãos nervosos, e também isso já
a ciência descobriu que algumas células do sistema nervoso, elas conseguem fazer algumas regenerações. E agora a doutora Elizabeth traz para nós isto que é muito importante, porque então nós sempre consideramos que a depressão não tinha causa genética. Então nós podemos ter algumas depressões causadas pela ordem genética. Muito interessante. Bom, todo esse mecanismo, né, está lá no cérebro. O nosso cérebro é feito dessa estrutura, né? Essa estrutura que nós estamos vendo aqui é um neurônio. É lógico que aqui o nosso microscópio ampliou muito isso, porque isso é muito minúsculo. E veja que dentro dessa estrutura, né, uma estrutura até bonita, né, nós temos aqui pontos nesse terminal que ele não encosta no neurônio. Veja que esse dendrito que está aqui não encosta, né, no corpo do neurônio. Ele está afastado. Mas é assim que é feito a transmissão nos órgãos do sistema nervoso central. Veja que fantástico, né? Como nós temos aqui essa troca de energia. Ela passa tanto a energia física, que é elétrica, como a energia química. Então, ambas passam aqui pelos axônios, né, pela sinapse. Aqui nós temos exatamente uma sinapse. Aqui nós temos uma pré-sinapse e aqui uma pós-sinapse. Então, há uma troca. E é aqui, então, que tudo isso acontece. Agora, veja que construção fantástica. 86 bilhões de neurônios é o que nós temos no cérebro. 86 bilhões. É uma infinidade deles. Agora, não é porque nós temos uma infinidade deles que nós temos que fazer alguma coisa que destrói neurônios, né? E existem droga, bebida alcoólica, tudo isso, eles vão rompendo, eles vão prejudicando o sistema nervoso central e eles vão morrendo. Então não é porque nós temos 86 bilhões que eles não possam nos dar determinadas limitações, porque eles estão distribuídos para algumas atividades, como a nossa atividade motora, né, como a nossa atividade sensorial e também na própria transmissão das informações dentro do corpo. Então não é porque tem tanto assim que nós podemos ir perdendo cada um deles. Na verdade, nós não devemos perder nenhum deles. Já pela própria idade, nós vamos perdendo sim, né? O organismo vai, pela idade, perdendo alguns neurônios. Bom, veja que estrutura maravilhosa, né? Parece coisa de outro mundo, é uma coisa divina. Aqui nós temos um neurônio. Neurônio esse aqui apresentado em toda a sua estrutura, né? Os detritos, o corpo, né? A melanina, né? O axônio, completinho. Aqui nós temos um neurônio. Existem 3 tipos, na verdade existem 16 tipos, mas os 3 mais básicos, né? Um que seria este, tem outro que eu tenho essa melanina dos 2 lados, que tem outro, aparece numa estrutura nervosa diferenciada, mas basicamente é isso aqui, a estrutura de um neurônio. O neurônio nada mais é do que um fio elétrico. Só que o princípio do fio elétrico é onde eu ligo um fio no outro. No sistema nervoso central não há essa ligação, né? Não existe essa ligação. Eles, como eu mostrei, os axônios, né, os dendritos, têm lá, portanto, a sinapse, ficam distante. Então aí, nesse espaço sináptico, é que há uma troca, tanto de energia quanto de substâncias. Então veja que o nosso axônio, ele na verdade funciona na base da eletricidade.
E daqui a pouco nós vamos ver exatamente essa bipolarização, essa polarização que acontece e que faz esse movimento. Então, toda essa estrutura magnífica, ela, na verdade, tem essas estruturas que estão aqui, né, que nós mostramos os axônios. Aqui na pontinha tem vários milhões de axônios. Essas lâmpadazinhas acesas, na verdade, são as trocas, né, nas pontas dos axônios, onde existem as sinapses. Então veja, aqui já aparecem os dendritos. Essa estrutura da ponta chamada de detrito. Eu posso ter axônios que tem detritos também do outro lado. Aí nós temos aqui, né, os detritos. Agora nós temos então aqui o axônio. O axônio, bom, aqui eu tenho o corpo da célula como uma célula normal. Tem tudo aquilo que a gente aprendeu no tempo do cursinho, né? Tem lá o centro, tem lá as mitocôndrias, está tudo ali dentro, tudo nesse corpo. Aqui sai o axônio, que é exatamente, então, a extensão que leva à transmissão. E aí, então, nós temos dentro dela o soma, que é o corpo celular. Não esquece que isto, né, é uma célula. É uma célula. Diferentemente da célula, né? Cada célula do nosso corpo tem uma finalidade. Nós temos a pele, são células. Nós temos o fígado, células. Todos os órgãos do nosso corpo são feitos de células. Então, aqui é a célula nervosa, que está no cérebro e na coluna vertebral. Aí nós temos também a mielina. Veja que esse axônio tem uma capinha de proteção. E ela não é uma capa como o fio elétrico, ela é uma capa feita em pedacinhos. E, inclusive, esses pedacinhos eles não são encostados, eles têm uma distância entre eles. E tem uma razão para isso, que nós já vamos ver. Então, veja, a mielina, que protege o axônio, a soma, que é o corpo celular, os detritos, que tanto recebem quanto transmitem informações, né? Dependendo do tipo de célula. Há células que recebem pelos detritos e mandam para os axônios. Tem outras que recebem dos dois lados, mas depende do órgão em que ele está ligado. Toda célula, ela sempre recebe a informação e transmite o axônio. Agora, uma coisa curiosa, como que eu disse, que o espaço entre a mielina, ele existe justamente para que essa energia da célula nervosa possa ser transmitida. E ela é transmitida, olha que coisa curiosa, bacana, coisa divina. Ela vai por saltos. Veja, se ela for igual no fio elétrico, na condução, seria como um passo, né? Então, eu dou um passo, eu depois dou o segundo passo, eu estou caminhando, estou chegando em algum lugar. Agora, imagina, eu estou caminhando, agora ao meu lado tem alguém que vai chegar no mesmo lugar que eu, só que ele pula, e eu dei um passo. Eu dei o segundo passo, ele dá o segundo pulo. Então, veja que quem vai chegar primeiro é exatamente essa informação que vai saltando no axônio, né? Entre as capas de melanina. Ele vai, então, muito mais rápido. A velocidade, né, instantânea. Se nós cutucamos o braço, imediatamente nós já retiramos o braço como um arco reflexo. Justamente é a velocidade desta informação que vai ao nosso cérebro. Agora, as nossas células, as células nervosas, elas vão estar ligadas tanto na nossa área de motricidade, tanto na nossa área de sensações, sensibilidade, e também na associação.
o que vem a ser cada uma delas, né? A motricidade está ligada, portanto, ao nosso músculo, aos músculos. Por isso, motricidade, que permite, portanto, os movimentos. Recebe a estimulação no músculo, e essa informação entra no sistema nervoso periférico e vai para o sistema nervoso central, onde é interpretado. A sensibilidade, nós temos os órgãos dos sentidos, né? Então, o que acontece? São estímulos elétricos, eles entram lá com uma reação ou um estímulo e a resposta vai ser sempre elétrica. Então veja que aí nós temos o sentido visual, estímulo, aí então os nossos olhos, eles decodificam essa informação e transmitem para o sistema nervoso central. A mesma coisa, né, olfato, nós então recebemos, né, a estimulação e também é traduzido e mandado para o sistema nervoso central. Paladar, né? Então nós sentimos o paladar e mandamos para o sistema nervoso central. E também a audição, ouvimos e mandamos para o sistema nervoso central. O terceiro e último é que esse músculo também pode estar ligado na associação, ou seja, ele está associado a outro, né? Um está ligado a outro, por isso também a associação. Então, a nossa musculatura, aos nossos órgãos dos sentidos e a associação, ligados a outros neurônios, né, que vão chegar à sua finalidade final. Eu fiz aqui, né, um axônio sem mielina. Então, aqui vejam que nós não temos aquelas bolinhas de mielina, né? É só o axônio, só, portanto, o nervo, né? Esse nervo que nós vamos analisar. O que acontece nele? É aqui, então, agora que nós vamos ver como é que isso tudo caminha. Dentro do axônio, nós temos íons de potássio. Veja aqui, potássio, 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 está cheio de potássio aqui. Fora, né, na membrana aqui, fora dele, cobrindo ele, nós temos sódio. Então veja aqui, nós temos íons tanto de sódio como de potássio. O potássio está dentro do axônio e o sódio fora dele. Aí o que acontece? Nós recebemos um estímulo, né? Recebemos um estímulo. Então, o que vai acontecer? Nós chamamos isso de polarização. Veja que aqui eu tinha Na+, K+, Na+, K+, e assim por diante. Quando eu recebo um estímulo, esse estímulo vem em forma de energia negativa. E então, quando o nervo está dormindo, vamos chamar assim, ou em repouso, ele está estabilizado, né? Positivo, positivo, positivo. Beleza. Entrou um estímulo, entrou uma carga. E essa carga é negativa quando ela entra no axônio. E isso faz com que ela provoque, portanto, uma polarização no axônio. Então, o que vai acontecer? Há uma troca, né, de potássio com o meio externo e de sódio para o meio interno, fazendo com que cada íon receba, como se fosse uma pilha, um lado da pilha negativo, o outro lado da pilha positivo, negativo, positivo. É o que vai acontecer aqui. Então, esse negativo toma este íon, transformando, então, isto em negativo, aqui positivo, fazendo, então, uma cadeia. E aí, então, fica positivo, negativo, e assim há uma polarização do axônio. Viu que bacana? É uma coisa fantástica. Agora,
A gente sabe, porque nós já vimos em outras lives, que nós, quando passamos por uma emoção, aquele pontinho negativo no axônio entrou lá no axônio, no momento da emoção, porque foi um estímulo. E esse estímulo, portanto, foi transformado pelo organismo num sentimento que eu gravei, e isso se transforma no nosso pensamento. Tio, que bárbaro. Essa estruturinha aqui, né? Ela recebeu lá, então, uma emoção, passou e transmitiu, foi lá e ficou no nosso caderninho de emoção, né? E aí nós... É como se fosse uma recordação, né? Caderninho. É como se fosse o nosso diário, né? De recordar. Até vou ler o diário que eu escrevi na adolescência, seria uma recordação. Então, esses neurotransmissores, né? Eles é que vão levar as nossas informações, eles é que vão carregar as nossas emoções. Bacana, né? Isso é fantástico. Agora, veja, eu quero trazer aqui dois conceitos importantes, porque essa parte elétrica que acabamos de ver é uma, a parte química é outra, que vamos ver também agora. Existem hormônios e neurotransmissores. Quem são os hormônios? Veja, que são substâncias químicas, tá ok? Muito embora nós vimos lá no sistema anterior, sódio, Na e potássio, né? Nós tivemos lá substâncias químicas, mas elas foram polarizadas eletricamente. É o mesmo funcionamento aí para quem... da eletroforese, né, de negativo positivo, ou de mecanismos aí de fazer niquilação em metais, né, positivo e negativo, decomposição. Então isso é energia. Os hormônios, eles, na verdade, eles são essenciais para o corpo humano e eles regulam as funções celulares. Então eles, na verdade, estão mais no nosso sistema periférico e não no sistema central, nervoso central. Entenderam? Então, olha, o neurotransmissor já não, porque eles são os mensageiros, portanto, eles é que estão no axônio. E eles podem tanto ser inibitórios como excitatórios. Isso também é importante. A informação pode ser tanto de inibição quanto de excitação. Mas uma coisa muito importante, e nós não podemos nunca esquecer, é a questão do equilíbrio. O ser humano precisa aprender a ter equilíbrio. Eu não quero depressão, equilíbrio. Porque no estado de depressão, eu estou sem equilíbrio. E grande parte das nossas doenças são causadas pelo desequilíbrio de algum sistema. Mas vamos ver então esses elementos químicos, já que vimos o elétrico. Aqui, o primeiro deles nós vamos ver é a noradrenalina. A noradrenalina tem uma função muito importante na concentração e no nosso alerta. Então, a noradrenalina, veja que é um hormônio e reduz o nosso estresse, o foco, né, nosso foco de atenção, portanto, e a nossa capacidade de pensar. Esse hormônio, a gente pode obtê-lo através de massagem e exercícios físicos. Aliás, exercício físico, eu posso garantir para vocês que é excelente medicamento para o nosso equilíbrio. Veja que influencia o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação, influencia tudo no organismo. E aqui nós estamos falando da noradrenalina, que é precursor da adrenalina.
Então aqui, só para complementar, ela tem, na verdade, a precursora do aminoácido tirosina. A tirosina nós comemos nos nossos alimentos e são transformados em noradrenalina, ok? Então a tirosina está na nossa alimentação. Nós vamos ter uma live sobre alimentação. E então esse neurotransmissor, né, precursor da adrenalina, noradrenalina e adrenalina. A adrenalina, vamos lá. Aqui uma informação importante, porque a noradrenalina, ela, veja que está relacionada com a depressão, ao nosso sistema, né, todo, perda de interesse, o cansaço, dificuldade de dormir, apetite reduzido, tudo isso influência da noradrenalina, que tem o seu efeito no sistema nervoso. Só uma informação, já que eu citei a tirosina. A tirosina é um aminoácido que é responsável por algumas funções no organismo, e ele chega no cérebro sempre, né, para produzir, portanto ele é precursor da dopamina, da noradrenalina, da adrenalina. Então veja que ele é muito importante e é uma alimentação fantástica e importantíssima para o equilíbrio. Então veja, realmente o peixe pode morrer pela boca. Nós temos que fazer uma alimentação equilibrada. E hoje na vida moderna não há muita preocupação, né, com a alimentação. Se come de tudo e de qualquer jeito, não é mesmo? Então nós temos que entender o funcionamento da nossa psique, do nosso organismo, para ter equilíbrio sempre. Então vamos, né? Então aqui nós temos também a adrenalina, como já disse. A adrenalina então é a alimentação que vem, porque a tirosina está aqui e vai diretamente no sistema nervoso, né, periférico, e chega como excitatório. E no sistema nervoso central, ele vai como inibição tônica, tônus, né? E não inibição da polarização. Então a adrenalina é liberada em caso de estresse extremos. Tive um estresse, adrenalina vem no corpo, né? Por isso que a gente fica meio perdido, né? Eu, por exemplo, bati o carro no sinaleiro, aí de repente eu saio todo nervoso e tal. Por quê? Porque houve uma descarga de adrenalina. E a emoção que isso está causando está lá, indo para o cérebro. Ok? É assim que funciona. A dopamina. A dopamina, veja que já é um outro elemento químico que faz com que nós tenhamos uma atuação no nosso controle motor, no ânimo, motivação, diminui a ansiedade, influencia as nossas emoções e o controle do nosso prazer. A dopamina, ela pode ser pensamento positivo, fazer exercícios, mais uma vez exercício, satisfazer as nossas necessidades. Olha o ego, lembra dele? O ego tem necessidade, ele quer satisfazê-los. Então, satisfazer as necessidades, exercício e reconhecimento. As necessidades, é lógico, né? As básicas, essenciais, comer, beber, dormir, sexo, elas são fundamentais, mas as outras, né? Autoestima, tudo isso vai, então, criando, vai exaltando o ego e não faz muito bem. Nós sabemos disso. Vamos, então, para a ocitocina. Ocitocina, eu particularmente gosto muito, né? Eu sempre gostei de dar abraço nas pessoas, abraço de urso, né? Que era abraço forte. Agora, na pandemia, nós nem podemos praticar isso. Mas a ocitocina, que também nós podemos ler como oxitocina, porque este hormônio, ele é produzido, né, no abraço, na troca de afetos,
aquele negocinho de carinho, sabe? Aquele cafuné, e dar e receber presentes. Então, quando a gente dá um presente, a gente se enche de citocina. E quem recebe está também se enchendo de citocina. E o que acontece? Efeito nos nossos sentimentos, na confiança e no amor. E então, veja que, né, a ocitocina é um hormônio de promover a contração muscular. É importante isso. A ocitocina, ela é o primeiro hormônio que aparece no parto. Veja que coisa fantástica, porque já vai o amor junto com a ocitocina. Ela, contração musculares uterinas, reduz o sangramento durante o parto, estimula a liberação do leite materno. Olha que fantástico a ocitocina, gente. Não é coisa de mãe mesmo, né? Então, por isso que a gente gosta do abraço, né? Parece coisa de mãe, não, mas é hormônio. É hormônio. Vamos para a GABA. A GABA, ela, né, focaliza mais a nossa calma, mas a GABA, que é a GABA pentina, às vezes, eu tenho outras GABAs, tá? Castanhas, 3 castanhas por dia. Meditação. Não gosto disso, isso aí é meio assim, né? Não sou muito chegado. Meditação. Traga para o seu organismo equilíbrio. Tem tantas. Hoje na internet, se você entrar, tem centenas. Procure o melhor deles, mas meditação. E aprender respiração. Yoga é um excelente recurso para a respiração. Muito embora na meditação também se faz com a respiração. O GABA, que é o neurotransmissor, que portanto fica no sistema nervoso central, não está no periférico, ele trata o nosso relaxamento e a redução da ansiedade. Que coisa fantástica, né? Olha só, quer dizer que eu consigo reduzir minha ansiedade só de fazer meditação? São receitas, mas é natural, faz parte do nosso ser. Aí, então, vamos aqui na acetilcolina agora. A acetilcolina, ela vai para o nosso lado de aprendizagem. Então, a nossa aprendizagem da acetilcolina vem da alimentação. Eu consigo acetilcolina a partir de alimentos, né? Sistema nervoso central e no periférico, age nos dois, lógico, porque como vem da alimentação, a alimentação age tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Memória e sono. Não dormir nos traz desequilíbrio. E trazendo desequilíbrio, nós temos um dia péssimo. Vimos isso numa live, né? Usar o smartphone, aquela iluminação intensa do smartphone. O computador, antes de dormir, quebra o nosso relógio biológico. Não podemos, então, ter isso nos prejudicando. O glutamato também participa da nossa aprendizagem, né? Mas aí ele já vem na memória, e a memória está lá, é aquela gravação que nós já sabemos que temos e que vai acontecendo nas nossas emoções e vai ficando gravado. Então, olha, glutamato é saborear os alimentos, e dentro desse critério é a manutenção do sistema nervoso, essa plasticidade portanto, o axônio, manter o axônio em ordem, intacto, perfeito. Trabalha lá na memória, aquele caderninho que nós guardamos, e o nosso aprendizado. Porque fica gravado na memória, e eu, para aprender, gravo, aprender, gravo, aprender, gravo. Por isso que eu aprendi. Então é muito importante. Aí nós temos o ácido glutâmico. Ele, na verdade, é uma das aminoácidos que formam o GABA. E é muito importante para o nosso organismo, né? A endorfina é fantástico, né? Eu joguei uma bola, bati a perna. Não está doendo não, mas depois de uma hora, que dor, né? Por quê? Porque
Enquanto tem endorfina no corpo, não tem dor. Então, é exatamente o princípio, né? Tem endorfina? Tem. É analgésica. Então, veja, endorfina, comer chocolate. Olha que fantástico, hein? Não tem receita melhor, né? Você faz uma receitinha e coloca lá. Comer chocolate todo dia. Olha que fantástico. O problema é a balança, né? Mas não, faz exercício, né? Exercício todo dia com chocolate todo dia ainda acho que dá um equilíbrio. Sexo, risadas e atividades físicas. Veja que, quando a gente fala em sexo, eu até poderia, cientificamente é sexo mesmo, mas eu diria o seguinte, amor, né? Por sexo, não traz grandes lucros para o sistema nervoso central, ao meu ver, né? Meu pensamento. Serotonina. Serotonina é fantástico, né? A serotonina é mais conhecido, todo mundo sabe, conhece, e se fala muito dele, né? Porque na verdade, a serotonina é o hormônio, portanto, ele está no sistema periférico também, está no central também. Então, ele cuida do nosso bem-estar e do nosso humor. Então, veja, eu quero ter humor, apetite, porque quando eu estou em depressão, eu desequilibro o apetite. Então, as funções intelectuais, o apetite, prejudica o sono, né? E a aprendizagem, cognição. Então, olha só, exercícios aeróbicos, exercício mais uma vez, recordações. Eu acredito que você deve ter no seu computador aí tanta foto, que se você for olhar, você passa o dia vendo foto. Se você fizer isso, você está se enchendo de serotonina. E é isso que a gente tem que fazer. Aquele velho álbum de fotografia, né, que está em desuso, mas quem os tem, usa. Veja, porque eles vão lhe trazer, né, hormônio serotonina. E tomar sol, olha que fantástico, hein? Tomar sol. E ser otimista, né? Nós temos que parar de pensar nas coisas negativas. A melatonina, aqui está até difícil de ver, né? Mas aqui está escrito melatonina. A melatonina faz parte do sono, muito importante para nós no sono. Então, nós temos aqui este hormônio que vem do sol e da alimentação e vai direto, né, no nosso estado de sono, de preparar nosso equilíbrio homeostático. É muito importante, portanto, a participação. A endorfina é um hormônio que participa da dor, né, o atleta. Então, veja que sexo, chocolate, riso, esse contato com a natureza, a dança, tudo isso produz endorfina. Então, fantástico, importante. Agora, vejam que tudo isso tem uma razão de ser. Tudo isso prepara a nossa memória. Lembra dela? Aquele caderninho, que tudo fica ali gravado. Então, gente, é muito importante. Eu excedi no tempo hoje, mas é um assunto apaixonante e que é importante. Importante. Não basta só estar em depressão e não querer nada. É compreender as nossas emoções, saber o que acontece com elas, para que a gente possa interferir. Isto funciona, na verdade, como se fosse uma receita. Comer chocolate, tomar sol, caminhar, fazer exercícios, né, ver álbum de fotografias, né, ter contato, abraçar as pessoas. Isso tudo são remédios que podem favorecer. Agora, é lógico que, como eu digo, o médico faz o diagnóstico e passa a receita de remédio, que são exatamente esses hormônios, sendo colocados porque eles estão em deficiência.
no seu caso. Então, é muito importante que eles sejam mantidos para que haja, portanto, melhora no seu estado. Muito bem, gente. Eu gosto muito desse assunto, né? Acho fantástico, acho lindo, divino. Mas eu preciso continuar difundindo esses temas e falar do suicídio cada vez mais, para acolher cada vez mais pessoas. Nós continuamos com a nossa campanha, então, a cada livro que você adquire, você está doando um outro, e isso, né, nos ajuda a manter o nosso projeto. Eu vou pular a pergunta de hoje, porque eu já estourei em 15 minutos o nosso tempo, mas eu prometo, né, você que fez essa pergunta de hoje, como controlar o pensamento, eu venho na próxima live e respondo, né, porque hoje realmente nós extrapolamos muito tempo. Tá? Eu trouxe um pensamento para hoje, que às vezes o depressivo não é o verdadeiro doente, né? Ele pode estar ao seu lado, né, um verdadeiro que te adoece. Pode estar em casa, né? É o que eu chamo de depressão cognitiva, aprendida. Então, guarde esse número aí, 188 do CVV, para que você, se numa emergência, 24 horas, ali você tem apoio, você tem atendimento. Próxima semana, espero que na quinta mesmo, sem problemas técnicos, né? Apesar que o problema técnico foi mais problema da pecinha, e depois que nós tivemos a ajuda dos universitários, resolvemos. Então, a próxima semana, nós voltamos aqui com vocês e vamos falar de como recuperar o equilíbrio que a gente perde muitas vezes, né? As mensagens podem ser enviadas para o nosso e-mail, né, do ligadavida4@gmail.com, e lá nós já colocamos no ar uma mensagem, uma experiência de suicídio, e que não teve um final feliz, né? Mas veja que no final a própria pessoa narra que ela não teve sentido, não entendeu nada do que aconteceu com ela, né? Muito bem, gente, nós ficamos por aqui e agradecemos a todos que estiveram conosco, né? Passem essa informação, vai ficar gravado no nosso YouTube, e muito obrigado por terem ficado conosco aqui, e até semana que vem.